que os nossos trabalhos se desenvolvam com elegância, com sabedoria, até porque nós queremos brindar o ano de 2024 com uma boa sessão. Eu já estou vendo muitos conhecidos. A doutora é que eu não me lembro bem. Seja bem-vinda, viu, doutora? Porque eu tenho uma facilidade de gravar as fisionomias, mas é bom saber que a senhora está vindo para brilhantar também a nossa sessão. Boa tarde, formalmente, meu caro amigo, representante da PGJ, meu procurador, minha defensora pública, meu boa tarde também, meus colegas integrantes, desembargadores. Vamos começar pelo decano, desembargador Fernando Ximenes, desembargador Duval, desembargador Inácio, desembargador Tarcísio. Muito obrigada pela presença de todos. Submeto a vossas excelências a ata da sessão próxima passada. Pela aprovação? Pela aprovação. Diante da manifestação uníssona dos eminentes pares, dou por aprovada. Passamos agora aos nossos... Nós temos o processo de vista, mas nós vamos deixar para o final, por favor, e vamos ouvir os colegas advogados nas sustentações orais. Nós temos as preferências com sustentação oral. Vamos iniciando aqui. A partir do 87 da nossa pauta, perdão, 57 da nossa pauta, na plataforma PJE. Um agravo de instrumento, obrigada, doutor, sob a relatoria do eminente desembargador Inácio de Alencar Cortes Neto. Nós temos a sustentação pela doutora Mariana Lemos. É isso, doutora? Em nome de Vossa Excelência. Boa tarde. A senhora tem como ABCE 37777. Perfeitamente. Muito obrigada pela confirmação. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensado, excelência. Eu vou agradecer, porque da outra vez eu perguntei, aí o advogado muito entusiasmado disse, se eu não vou relatar, para que eu quero ouvir relatório? A educação passou um pouquinho distante, mas ficou dentro do script. Então, é um formalismo, a gente tem que indagar. Muito obrigada aí pela dispensa. A senhora tem 15 minutos a partir desse momento, se já estiver se sentindo pronta. Sim, pois não. Então, pronto. Boa tarde, excelência. Boa tarde, embargadores, membros do Ministério Público, defensora, os demais advogados aqui presentes hoje. Boa tarde, os que estão também online. Em virtude justamente da dispensa do relatório, eu me sinto na obrigação de fazer alguma abordagem enfática a respeito desse agravo de instrumento que está em julgamento hoje, porque se trata na origem de uma ação de concessão de pensão por morte, em que a agravante deu entrada em primeiro grau, porque ela era companheira de um servidor do Estado que faleceu em 2003. Eles tiveram uma filha juntos. Essa filha, quando tinha 4 anos, o pai faleceu, então ela deu entrada no pedido administrativo de pensão por morte, teve esse pedido deferido e passou a receber. Enquanto isso, a mãe dela, a agravante, Ana Cristina, ela continuou tentando o reconhecimento dessa união estável judicialmente. E esse reconhecimento veio em 2016, a sentença transitou em julgado, então ela conseguiu efetivamente pedir em nome próprio essa pensão por morte e provisoriamente ela teve esse deferimento no âmbito administrativo. E a partir daí, a filha e a mãe passaram a receber cada uma 50% do valor devido, né? Fato é que a filha chegou aos 21 anos e perdeu a condição de dependente. Então, Ana Cristina, a agravante, passou
a receber sozinha os 50%, ainda não a totalidade, 50%. E acontece que, na mesma época, fizeram uma inspeção domiciliar. E nessa inspeção domiciliar, constataram, através de 3 depoimentos apenas, sem ouvir a própria Ana Cristina, sem ouvir o suposto novo companheiro, constataram que teria havido uma nova união estável e, portanto, a perda da condição de dependente. Então, diante do indeferimento administrativo, agora de forma definitiva, né, foi necessário entrar com uma ação de concessão de pensão por morte, pedindo liminarmente que ela continuasse na folha de pagamento, porque, a bem da verdade, não existiu essa constituição de uma nova união estável. E aqui, eu sei que nós estamos na grave de instrumento, sei que é uma via estreita, sei que é um corredor estreito, como já mencionou certa vez Osmar Inácio, mas aqui há, em minha visão, a probabilidade do direito, no caso. Em primeiro lugar, porque não houve essa união estável, a administração pública não teve a cautela necessária de demonstrar no processo administrativo o preenchimento dos requisitos que estão lá no Código Civil. De fato, não teve, foram 3 depoimentos, e nisso estaria a base sólida referenciada pela decisão de primeiro grau, que nós agravamos. Em segundo lugar, também, nós não poderíamos fazer prova de um fato negativo, seria impossível que nós comprovássemos que não existia essa união estável. De fato, existia um relacionamento, existia um namoro, mas não se configurou em união estável de fato. E ainda que se ache que é uma matéria a ser comprovada ainda na ação de origem, a ser comprovada na fase de instrução, fato é que, ainda que fosse possível reconhecer que houve união estável no caso, existem precedentes nos tribunais pátrios e no STJ também, no sentido de que não basta a mera constituição da união estável, que é a única coisa mencionada no procedimento administrativo. É necessário também que haja uma comprovação da mudança dessa capacidade econômica daquele segurado, daquele beneficiário. Inclusive, aqui eu cito uma decisão de relatoria do ministro Napoleão, inclusive está no agravo de instrumento, em que ele menciona: é firme a orientação desta corte, do STJ, que o novo matrimônio não constitui por si só causa ou perda do direito integrante do patrimônio do pensionista. Nesse contexto, diante da ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de ex-segurado, com o novo casamento, de modo a tornar dispensável o benefício, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Então, aqui nós sustentamos a probabilidade do direito no caso, tanto com base no argumento principal de que não houve união estável, isso não está comprovado no procedimento administrativo, assim como subsidiariamente estaria presente em virtude do entendimento que é necessário também a comprovação da mudança do estado econômico do dependente. E aqui, falando brevemente da urgência, no caso, é até despiciando um pouco falar, porque tem caráter alimentar, essa verba, mas aqui a gente tem uma mãe que está tentando pagar, na verdade, atualmente essa pensão vai majoritariamente para o pagamento da universidade da filha, né? E é um caso que me comove, porque ela vem muito falar comigo e diz: não, vendi o único carro que eu tinha, eu estou vendendo meus bens pessoais para dar conta dessa universidade aqui, que essa universidade é o que efetivamente vai fazer com que se mude a condição financeira, com que se mude a condição de dependência. Então, por isso a urgência, elas estão numa condição cada vez pior economicamente, né? Então, excelências, é com base nessa exposição que eu peço deferimento da tutela através do provimento do agravo de instrumento. Agradeço a todos pelo tempo e uma boa tarde novamente. Parabéns, doutora. A senhora alcançou seu desiderato. E menos dos 15 minutos que não foram computados pelo Edson. Bom, deixa eu ver primeiro, depois o senhor zera. Vamos lá, desembargador Inácio, por favor. Presidente. Caso em exame, o agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória, quem deferiu a tutela de urgência, pleiteada pela agravante, visando determinar que o Estado do Ceará se abstivesse de cessar o pagamento de pensão por morte concedida em caráter provisório até o trânsito em julgado da decisão final. A agravante sustenta que não há comprovação de constituição de nova união,
estável e alega nulidade do processo administrativo em razão da ausência de contraditório e de ampla defesa. Questão em discussão. As questões em discussão consistem em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, assim como em apurar se houve violação ao devido processo administrativo no que culminou na cessação da pensão por morte. Razões de decidir. A legislação estadual aplicável, Lei Complementar Estadual número 12/1999, artigo 6º, parágrafo 4º, inciso 1, e o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 1, prevê a cassação da condição de dependente e da pensão por morte quando o cônjuge ou companheiro supérstite contrai uma nova união estável. Relatórios anexados aos autos indicam elementos que corroboram de forma preliminar a constituição de uma nova união estável pela agravante, não se verificando nessa fase processual probabilidade do direito em seu favor. Embora a agravante sustente que a eventual constituição de uma nova união estável não enseja por si só a cessação do pagamento da pensão e a qualidade independente, pois dependeria, para além disso, da melhoria da situação econômica do beneficiário. Cumpre observar que, neste momento processual, no qual se realiza apenas a análise precária da pretensão, ainda existe qualquer demonstração de que a recorrente se encontra na mesma condição econômica que possuía antes do suposto estabelecimento de união estável superveniente, dependendo, portanto, de relação probatória. Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo à agravante o ônus de comprovar eventual vício. Os documentos apresentados até o momento não afastam essa presunção, sendo insuficientes para demonstrar a nulidade do processo administrativo alegado, pois os autos indicam que a agravante foi notificada por e-mail e teve a oportunidade de se prestar no processo administrativo, o que, em análise preliminar, satisfaz os requisitos formais. Argumentos relacionados à alegada desconsideração dos argumentos apresentados em defesa e aduzidos vícios nas inquirições ou ausência de coleta de depoimento da agravante depende de análise aprofundada do mérito, incompatível com a condenação sumária. Recurso conhecido e desprovido. Como voto, senhora presidente? Obrigada, excelência. Com todo o respeito ao bem arguído pela doutora e como vossa excelência mesmo levantou, uma das vias mais estreitas. E então, para em sede de apelação, é o que provavelmente a gente poderá discutir, como bem argumenta o relator, que é quem melhor vê todas as provas que estão dentro do procedimento. Razões pelas quais eu acompanho inteiramente o voto de Vossa Excelência e dago ao desembargador Tarcílio como voto. Obrigado, senhora presidente. Cumprimentar a doutora Mariana. Boa tarde. Como o relator falou, e a desembargadora Lisete também acrescentou, eu escutei atentamente as suas argumentações, tanto no atendimento como agora, mas a legislação e o momento processual, como bem delineou o relator, impede o avanço, né, do conhecimento dessa cognição, como a desembargadora Lisete falou. Então, acompanho o relator. Anunciando o julgamento definitivo para o presente agravo de instrumento, o mesmo foi conhecido e parcialmente provido à unanimidade. Boa sorte, doutora. Boa tarde a todos. Boa tarde. Passamos agora ainda na plataforma do PJE, o de número da nossa pauta interna, 99, sob a relatoria do eminente desembargador José Tarcílio Souza da Silva. Trata-se da apelação cível de número 020-00855, dígito 94/2022, final 0029, envolvendo a senhora Micaele Silva Alves, o Estado do Ceará e outros. A sustentação oral fica a cargo do doutor Daniel de Brito Souza, OAB Ceará, 29.056, pela plataforma. É o 99, mas não, depois eu boto do desembargador Fernando Mendes.
A ordem. Nós estamos com problema do som? Não, não tem problema. Boa tarde, doutor Daniel. Vossa Excelência nos ouve? Boa tarde, Excelência. Sim, consigo ouvir perfeitamente. Ok, doutor. A OAB do senhor é a 29056, OAB Ceará? Perfeito. Ok. Doutor Daniel, por favor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Dispensa, Excelência. Estando preparado, 15 minutos a partir deste momento. Boa tarde, Excelências. Iniciou aqui cumprimentando o eminente relator, desembargador José Tacílio Souza da Silva, em nome de quem saúdo os demais desembargadores dessa Câmara, ilustres representantes do Ministério Público, representantes da Defensoria Pública, colegas advogados, serventuário da Justiça e todos os responsáveis por estar presente nessa sessão, pela realização e a oportunidade de realizá-la de forma virtual. Trata-se de uma ação de obrigação de fazer acumulada com indenização de danos morais, com pedido de tutela antecipada, proposta em face do município de Acopiara e o estado do Ceará, tendo em vista que, no momento do ajuizamento, o autor se encontrava aguardando uma disponibilização de um procedimento cirúrgico desde o seu nascimento, não há mais de 3 anos, estando prestes a ter uma consolidação definitiva de uma deficiência física incapacitante em razão da omissão estatal. O autor nasceu com a condição denominada pé torto congênito bilateral, que ocorre quando existe uma deformidade em ambos os pés de um recém-nascido, estando eles voltados para dentro ou para baixo. Tal deficiência exige um tratamento que costuma envolver fisioterapia, uso de talas, gessos, em alguns casos, como do orapelante, uma cirurgia para corrigir a posição dos pés, permitindo que a criança desenvolva uma marcha normal e evite futuros problemas de mobilidade. Desde o nascimento, o apelante já se deu um diagnóstico que ele teria que iniciar uma busca mais rápida por esse tratamento, e seus familiares o fizeram. Buscaram o atendimento médico junto ao SUS, diligenciaram diversas vezes a Secretaria de Saúde, ao município de Acopiara, para que fosse viabilizado um tratamento necessário. Contudo, o município não tinha qualquer profissional habilitado para tratar do caso, que somente estaria disponível na cidade de Fortaleza, que fica aproximadamente 350 quilômetros de distância de onde reside o requerente. Ademais, a família do apelante reside em zona rural, é extremamente humilde, de um modo que não possui condição de arcar com os custos que demandam esse tratamento específico. Não tendo qualquer condição nem mesmo de se locomover até Acopiara, era sempre muito difícil. Como é em zona rural, a casa deles fica a 37 quilômetros da sede do município, e a genitora dele carregava ele nos braços até uma comunidade próxima, onde conseguia uma carona para só então chegar na zona urbana. Excelências, em que pese tenha sido buscado extrajudicialmente junto à administração e o SUS esse tratamento, laudos médicos comprobatórios datados de 2019, uma clara urgência do tratamento, o apelado nunca ofertou, os apelados, tanto o Estado quanto o município, nunca ofertaram tratamento devido ao apelante. Alertamos ainda que o tratamento tinha que ser de urgência, e a administração pública demorou 6 meses só para fazer um cadastro das solicitações do apelante. Passada a espera por mais de 3 anos sem qualquer resposta, e os pais buscando incansavelmente isso, foi necessária a proposição da apresentação em busca dos interesses do infante apelante. Não esqueçamos, Excelência, que estamos falando aqui novamente de uma criança que desde o nascimento descobriu uma deficiência que poderia facilmente ser revertida com tratamento e uma cirurgia se realizada com brevidade. Entretanto, o habitual descaso da administração pública me impõe um sofrimento desnecessário, injusto, e que ele poderá carregar por toda uma vida devido à morosidade administrativa.
Reconhecendo a gravidade do quadro, o juízo de piso concedeu, através de uma tutela antecipada, a cirurgia e o tratamento necessário, mas isso só em 2022, 3 anos após o nascimento, 3 anos após as primeiras buscas junto à administração. Contudo, a sentença, ela negou o pleito por danos morais, alegando que não havia prova de abalos morais. Com todo respeito, excelência, todo respeito mesmo, mas me dá vergonha ter que vir aqui falar sobre abalo moral quando tratamos de uma criança de, hoje, 5 anos, que passou por sua, embora breve vida, a vida inteira lutando por um tratamento. Ter sofrido o imaginável e inimaginável pelo atraso de um tratamento que deveria ser obrigatório, urgente e gratuito. É vergonhoso estarmos falando em provas de dano moral de uma condição como essa. É vergonhoso o descaso da administração e a morosidade do atendimento de uma garantia constitucional. O que tratamos aqui, excelência, trata de dano moral em ré ipsa, dano presumido, evidente, que não há qualquer necessidade de comprovação de dano, dolo, culpa, embora não faltem provas extensivas de que o apelante tenha sofrido dano moral, físico e psicológico por todo o ocorrido. Mas, superada toda essa vergonha, é importante entender que o magistrado de primeira instância também não possibilitou a produção de prova testemunhal, privando essa demanda de uma fase instrutória e proferindo uma decisão claramente prematura. Ademais, não bastasse o descaso com o apelante, o magistrado também fixou honorários em valores ínfimos, incompatível com o grau de zelo exigido na demanda e desprestigiando a atividade dos causídicos do recorrente. Por tudo isso, excelência, requeremos que esse egrégio Tribunal de Justiça condene o apelado em danos morais de no mínimo 15 mil, bem como majore os honorários a um valor de 9.500, acrescido de 20% da condenação por danos morais a ser fixadas, e não entendendo exatamente nesse momento pelo dano moral que seja anulada a sentença, que retorne os autos à primeira instância para que seja produzida a prova testemunhal, o que para mim está claro, o dano, e que é em ré ipsa, mas se não há esse convencimento nesse momento, que sejam ouvidas as testemunhas, que sejam produzidas provas. Por fim, excelência, eu agradeço a atenção de vossas excelências, reitero a importância e da preservação da dignidade do apelado, que tem seu direito negado por um atraso da administração. Agradeço, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor, parabéns. O desembargador Tarcílio, é de Vossa Excelência a palavra. Muito obrigado, senhora presidente. Pois não. Cumprimentar todos os presentes, ao doutor Daniel, parabéns pela sustentação. Eu vou ler, senhora presidente, apenas a proposta de emenda na parte destacada, porque, apesar de resumida, ela sinaliza muito bem o que eu encontrei nos autos e é suficiente para o entendimento do caso nesse momento. E até porque os colegas já tiveram acesso ao voto provisório. Processo civil, recurso de apelação da parte autora, ação de obrigação de fazer, com pedido liminar com indenização por danos morais, sentença de improcedência, julgamento antecipado, ausência de despacho de especificação de provas e de anúncio do julgamento antecipado, alegação de nulidade da sentença por cesseamento de defesa, ocorrência, erro improcedendo, matéria que não é exclusivamente de direito, existência de prejuízo, recurso conhecido e provido, sentença anulada com determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento. Como voto, senhora presidente? Desembargador Ximenes. Acompanho o eminente relator. Desembargador Duval. Ok. Torna definitivo o julgamento da presente apelação, recurso conhecido e provido, determinação de retorno dos autos à origem. Eu gostaria de fazer uma correção para a primeira sustentação oral de Vossa Excelência. Eu não li o número do processo, do agravo, é o 31974, dígito 76, 2023, uma sequência de 4 zeros no final.
O dispositivo é recurso conhecido e desprovido à unanimidade. Feita a devida correção com minhas escusas, eu passo agora, ainda na plataforma PJE, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha. Nós temos o 063-3056, dígito 93, 2024, final uma sequência de 4 zeros, é um agravo de instrumento que envolvem o senhor Benedito Ferreira dos Santos Júnior e o Estado do Ceará. Doutora Tamílis Fátima Vicente Matos, OAB Ceará, 37487, doutora? Perfeito, muito obrigada pela confirmação. Vossa Excelência está fazendo, ou fará sustentação em favor do senhor Benedito, o agravante. Perfeito. Quando estiver preparada, a senhora sinaliza. Dispensa, doutora, já, leitura. Muito obrigada. Pronto. Boa tarde a todos. Boa Cumprimento tarde. esta mesa na pessoa da presidente, doutora Lisete, desembargador relator, doutor Ximenes, e os demais desembargadores aqui presentes, ilustre defensora, excelentíssima defensora pública, excelentíssimo procurador que aqui também se faz presente, demais serventuários da Justiça, policial militar que faz a segurança das autoridades, colega advogado também aqui presente, aproveitar a oportunidade para parabenizar a todas as advogadas, mulheres, pela nossa data comemorativa de ontem, Dia da Mulher. Então, estou aqui hoje comemorando, né, nessa linda missão que estamos, né, brilhando, doutora Lisete. Então, eu vou iniciar aqui, mas antes disso, eu peço aos senhores que rememorem a época dos senhores de estudante, que rememorem a felicitação que vocês sentiram, o sentimento de aprovação no concurso público, porque hoje eu estou aqui para falar disso, de um jovem de 17 anos, de 27 anos, desculpem-me, negro, que ingressou no concurso de segundo-tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará, ingressou como cotista, foi aprovado, iniciou o curso de formação, ingressou no curso de formação em fevereiro de 2024. E ainda vivenciando esse sentimento de aprovação por ser o primeiro aprovado na família, esse jovem se dedicou até que em maio, peço desculpas pelas datas, em maio deste ano esse jovem foi preso em flagrante por supostamente ter cometido o crime de importunação sexual, sob a alegação de uma jovem de 15 anos, sem adentrar ao mérito, porque este não é o momento, mas é importante para que os senhores tomem conhecimento do fato. E essa jovem de 15 anos acusou o agravante do crime de importunação sexual. Ela foi até o apartamento dele pegar um micro-ondas que ele tinha sinalizado no grupo de WhatsApp que estaria doando. E a mãe dessa jovem, de 15 anos, mandou ela ir na casa de um desconhecido receber esse micro-ondas. E o agravante, né, para facilitar a doação desse micro-ondas, por ser um objeto pesado, ele se prontificou a levar até o apartamento da jovem. Levou, acompanhou ela e, posteriormente, quando ele saiu, ela ligou para a mãe não estava na residência e informou que ele tinha tentado beijar essa jovem à força. Esse foi o relato da mãe perante a autoridade policial. A fim disso, meu cliente agravante foi preso e, em junho, agora de 2024, ele foi expulso do curso de formação de oficiais da Polícia Militar. Embora ainda não houvesse instaurado nem mesmo um processo criminal, o ente administrativo entendeu por excluir o agravante do quadro de oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, eu chamo a atenção dos senhores, porque é um caso assustador, desafiante,
para quem já vinha aí há mais de longos 5 anos estudando e se preparando para um concurso tão concorrido como é o de segundo tenente da Polícia Militar do Estado do Ceará. E eu peço aos senhores o provimento, conhecimento e o provimento deste agravo de instrumento, para que o agravante possa retornar ao curso de oficiais da Polícia Militar do Estado do Ceará. E assim eu encerro. Desde já agradeço e desejo felicitações aos senhores. Obrigada, doutora. Prática, direta, e eu acho que é assim que tem que ser, principalmente em sede de agravo de instrumento. Desembargador Fernando Ximenes. Senhora presidente, eu me sensibilizo profundamente com a sustentação oral da nobre advogada, até porque atuei numa cama criminal, e sei assim que esse tipo de crime é um tipo de crime muito difícil da gente julgar. Mas esse desligamento do curso é uma matéria que já tem sido objeto de precedentes aqui desta corte e do Supremo, né? Eu vou aqui ler a emenda que diz o seguinte: processual civil e administrativo. Agravo de instrumento. Policial desligado do curso de formação militar. Possibilidade, apesar do curso da ação penal instaurada. A ausência de violação ao princípio da presunção de inocência. Incomunicabilidade entre as instâncias criminal, administrativa e civil. Impossibilidade de incursão no mérito administrativo. Tutela provisória de reintegração ao curso de formação indeferida. Decisão mantida, agravo de instrumento conhecido e desprovido. 1. O cerne da controvérsia consiste em aferir o acerto ou desacerto da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência recorrida para reintegrar o autor ao curso de formação de oficiais da Polícia Militar após o seu desligamento diante da informação e que o agravante responde a processo criminal em fase inquisitorial. O Supremo Tribunal Federal firmou tese de que é possível a exclusão do policial militar na litispendência de ação da lide penal, que apura fato também caracterizador de função de ilícito funcional. A ação agrava em recurso extraordinário 691.306. Em caso o recorrente foi desligado e reprovado do curso de formação do Estado, devido à infração ao artigo 31, inciso 3º da Instrução número 1 da Polícia Militar, que prevê como causa de desligamento a prática de infração de natureza grave punida com demissão ou expulsão. No mesmo sentido, a lei estadual, o Estatuto dos Militares, dispõe que a mera denúncia em processo crime pode acarretar o desligamento do curso de formação de oficiais ou até o desligamento da corporação, conforme o artigo 10 da referida lei. O reconhecimento da transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não depende do julgamento do âmbito criminal, nem obrigam a administração a aguardar o desfecho dos demais processos, inclusive inquéritos policiais, ações penais em tramitação ou concluídos, pois as instâncias penal, civil e administrativa guardam independência e autonomia. A jurisprudência entende que a aplicação de sanção administrativa, enquanto pendente o processo penal, sobre os mesmos fatos, não vulnera o princípio da presunção de inocência, devendo ser prestigiada a instância administrativa, que é exercida independentemente da relação de jurisdição criminal. Então, esse foi aqui o nosso voto, mas aqui juntamos assim vários precedentes aqui desta corte, aliás, começando por um do Supremo Tribunal Federal, do ministro César Peluso, e depois de vários aqui dessa corte, inclusive da minha relatoria, e de outros relatores, como
desembargador Eduardo Costa Fava, Nailde Pinheiro, Washington Luiz Bezerra de Araújo e tantos outros, Rosilene Facundo, e ainda um do eminente Duval Aires Filho na Corte Especial. Então, senhora presidente, é que nesse momento de agravo, eu não me sinto à vontade para mudar a decisão de primeiro grau, né? Nessa fase inicial. É claro que vai haver uma decisão definitiva no primeiro grau e aí poderemos reexaminar a matéria em nível de apelação. Mas, por enquanto, eu conheço do agravo, mas nego o provimento. Desembargador Duval. Como relator, senhora presidente. Muito obrigada, excelência. Desembargador Inácio. Foi esse anterior que eu votei, foi o problema da via estreita do agravo, né? É o caso do desembargador Chimento, como disse, vamos apurar para depois tomar a decisão. Eu acompanho o relator. Perfeitamente. Sintonia com... Diante da manifestação do para o presente agravo de instrumento, a decisão definitiva é o conhecimento, mas pelo desprovimento, a unanimidade. Bem, excelência. Obrigada. Obrigada a todos. Boas festas. Boa tarde. Nós passamos agora é nossa relatoria, aí, o doutor Celedon. Perfeito. É também do desembargador Fernandes Mendes. O nosso advogado se encontra presencialmente, ele solicitou a sustentação oral. Isso, presencialmente. É de Vossa Excelência no PJE. Nós temos aqui, na nossa pauta, é o 12, por favor. É o 12. Mas não, senhora presidente. É o 021 6542, dígito 35, 2021. O final, uma sequência de 3 zeros, uma apelação possível, envolvendo o Estado do Ceará e outros, versus Francisco José Vasconcelos Branco Júnior, doutor Celedon, Dantas de Oliveira Júnior, AB 5614 mesmo? Não, é 25614. 25614. Isso. Muito obrigada pela correção. 25614. Vossa Excelência dispensa, né? Sim, excelência. Doutor Celedon. Vossa Excelência é advogado do agravado, né? Da parte apelada, isso. Da parte apelada, aliás. Eu vou, se Vossa Excelência me permitir, eu vou encurtar o caminho, porque certo. Essa matéria, ela foi, no primeiro momento, eu suscitei a inconstitucionalidade da norma do Estado do Ceará, que é a norma que permite que o delegado retorne às suas atividades, como tramita já o processo de aposentadoria, e contanto que ele renuncie ao abono, né, de permanência. Aí nós suscitamos aqui na Câmara, o incidente de constitucionalidade foi processado perante a Corte Especial, que reconheceu a inconstitucionalidade. Então, não há outra coisa a se fazer que não conhecer e negar provimento à apelação. Então, atende inteiramente sendo assim, Vossa Excelência pretende. Obrigado, boa tarde. Obrigado também aí pela colaboração e dando como resultado definitivo para a presente apelação, a mesma é conhecida e desprovida a unanimidade, até porque desbalançou a cabeça do desembargador Duval e Sua Excelência, também. Desembargador Inácio. Balançou a cabeça, deve ter o tempo inteiro. Meia palavra baixa, quanto mais atos, né? Mas mesmo assim, se quiserem, pelo lado formal, Sua Excelência Desembargador Duval. Não, estou satisfeito. Sua Excelência Desembargador Inácio também. Pelo amor de Deus, homem, responda, porque eu vou dizer que foi pelo delegado. Muito obrigada. Boa tarde, doutor. Obrigada por tudo. Passando agora, realmente, em definitivo, passa aqui ao da nossa relatoria. 17 da nossa pauta,
Trata-se do 020 00226, dígito 02, 2023, dígito 057 ao final. Nós temos uma apelação civil proveniente da comarca de Fiscalidade, da Mônica, envolvendo como apelante o senhor Geraldo José Smith e apelado do Estado do Ceará, da nossa apelatoria, doutor Cássio Fernando Martini, OAB do Rio Grande do Sul, sobre o número 13.1374. É isso mesmo, doutor Cássio? Isso mesmo. Do Rio Grande do Sul. Você fez a leitura do relatório? Dispenso, excelência. Pois não. Fique à vontade para, em 15 minutos, proceder com a sustentação oral. Certo. Excelentíssimos desembargadores da primeira Câmara, demais presentes, muito boa tarde a todos. Eu inicio minha sustentação informando que protocolei mais cedo, no dia de hoje, memoriais. Eu encaminhei à assessoria de Vossas Excelências e também protocolei nos autos. Caso queiram acompanhar a sustentação oral tendo em mãos esses memoriais, acredito que seja bastante elucidativo. Agora, iniciando a explanação, Excelências, eu informo que pretendo demonstrar na minha sustentação o mesmo que já pretendi demonstrar nas nossas conversas em gabinete, que o presente caso é muito simples e a sua compreensão demanda apenas a apreciação de algumas minúcias de fato e de algumas normas muito fundamentais, muito basilares do nosso Estado de Direito. Como foi dispensado o relatório, em síntese, trata-se de um processo de embargos à execução fiscal. A execução fiscal de origem trata de débitos de ICMS que foram lançados pelo Fisco do Ceará em face de uma empresa, da qual o embargante era sócio. Nos 3 processos administrativos de lançamento tributário que ensejaram os débitos em cobrança, aconteceu a mesma situação fática. Nos 3 processos, isso consta na inicial, no recurso, durante todos os autos nós alegamos isso. Minuciosamente, na inicial, nós colacionamos todos os atos processuais mais importantes desse processo. O termo de início de fiscalização, termo de encaminhamento à célula de perícias, certidão de trânsito em julgado desses processos administrativos. Em todos esses documentos, sempre constou como contribuinte ou interessada pelo procedimento administrativo apenas a empresa Calçados Cachelli do Nordeste. O embargante, Geraldo, pessoa física, jamais foi demandado, citado, mencionado nesses processos administrativos como possível corresponsável pelos débitos tributários. Essa é a questão fática do processo. Daqui em diante, basta apreciar as normas a serem aplicadas a esses fatos. Dito isso, Excelências, verifica-se de plano que há 2 nulidades muito graves nesse proceder do fisco nos procedimentos administrativos. A primeira delas é de cunho procedimental. O embargante nunca foi intimado para tomar ciência pessoalmente desses procedimentos administrativos. E ele nunca pôde exercer contraditório ou qualquer um dos meios inerentes à defesa nesses processos administrativos. Isso enseja uma nulidade clara por violação ao artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aos litigantes em processo administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa. Sem ter acesso aos meios de contraditório e ampla defesa, não há devido processo legal e há nulidade. Muito simples compreensão. Contudo, na sentença recorrida, esse argumento sequer foi apreciado, o que ensejou mais uma reiteração à violação do direito de contraditório do embargante, que não foi ouvido na seara administrativa e tampouco pelo juízo de origem. No entanto, a nulidade é de fácil reconhecimento e fácil saneamento. Aqui eu cito um precedente do STJ, que foi citado na apelação, que diz o seguinte: uma decisão monocrática do ministro Napoleão. A prevalecer a desnecessidade de notificação do sócio no processo administrativo, estar-se-ia presumindo a prática do ilícito, algo absolutamente inconcebível. Nesse mesmo sentido, consta também no recurso de apelação um julgado desta egrégia Primeira Câmara de Direito Público, em que foi consignado no mês de maio do ano passado, esse julgado, o seguinte: os requerentes, naquele caso,
sequer tiveram a oportunidade de manifestar-se por ocasião dos processos administrativos que originaram as CDAs em discussão, causando, assim, verdadeiro cerceamento de defesa. A questão de direito é clara. E, além dessa violação de cunho procedimental, ocorreu uma violação tão grave quanto, do ponto de vista material, em função do seguinte fato: em nenhum momento dos processos administrativos, o fisco apontou o motivo pelo qual o embargante foi responsabilizado pelos débitos da empresa da qual ele era sócio. Ou seja, o embargante tem tentado se defender de um fato incerto. Não se sabe qual é o ilícito, qual é o fundamento legal, qual foi a irregularidade cometida para que a pessoa física respondesse pelo débito da pessoa jurídica. Outra nulidade bastante grave e de bastante fácil compreensão, visto que não existe responsabilização objetiva de sócio pelo débito da empresa. Contudo, a sentença, com o devido respeito ao julgador de primeiro grau, inverteu uma presunção, tutelou esse agir ilícito do fisco, invertendo uma presunção que devia favorecer o sócio, instrumentalizando essa pretensão e favorecendo a responsabilização do sócio, mesmo sem que há um motivo para isso. Vejam, a sentença dispõe que a dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Quanto a isso, não há insurgência. A dívida que é regularmente inscrita goza de presunção de liquidez e certeza. No entanto, a dívida regularmente inscrita é aquela que é precedida de procedimento administrativo, em que há o apontamento de um motivo para o redirecionamento, em que é facultado ao corresponsável ampla defesa, o contraditório, e todos os meios a isso inerentes. Não foi o que aconteceu no presente caso. A dívida não foi regularmente inscrita e, portanto, não tem a presunção de certeza que diz a sentença recorrida que tem. Nesse sentido, continua a sentença. A parte consta como corresponsável nas CDAs da execução fiscal, portanto, deveria ter demonstrado que não preenche os requisitos do artigo 135. Vejam, excelências. Nunca foi apontado o motivo pelo qual o sócio está sendo corresponsabilizado. A sentença exige que o embargante produza a prova negativa de fatos indeterminados. Produzir uma prova negativa sobre um fato determinado já seria muito difícil, para não dizer impossível. Agora, a produção de prova negativa acerca de fatos indeterminados, pois não se sabe qual foi o ilícito que ensejou a corresponsabilidade do embargante, é impossível. Nesse sentido, a apelação menciona um trecho da doutrina do professor Paulo de Barros Carvalho, que é bastante elucidativo. É exatamente o nosso caso. Abro aspas ao professor. Ao fisco é vedado imputar a responsabilidade tributária baseado numa ofensa ao dever geral de zelar pela administração da empresa, restringindo-se a reproduzir o inciso 3º do artigo 135 ou descrever uma conduta não especificada que teria sido praticada. É exatamente esse o nosso caso. Existe uma inserção do embargante na CDA sem que haja um fato concreto a ele imputado que pudesse ser considerado como ilícito e apto a ensejar a corresponsabilidade. Nesse sentido, há também um julgado do Supremo, que consta na apelação e diz o seguinte, abro aspas para o ministro Joaquim Barbosa, a decisão administrativa que atribui sujeição passiva por responsabilidade ou substituição, vejam, excelências, o julgado do Supremo parte do pressuposto de que deve haver uma decisão administrativa motivada. Isso não aconteceu no presente caso. Não houve decisão, não houve procedimento, não houve contraditório, não houve nada. Mas continuo. A decisão administrativa que atribui sujeição passiva por responsabilidade deve ser adequadamente motivada e fundamentada, sem depender de presunções e ficções legais inadmissíveis. Considera-se presunção inadmissível aquela que impõe ao sujeito passivo deveres probatórios ontologicamente impossíveis, irrazoáveis ou desproporcionais. É exatamente esse o ônus que a sentença recorrida atribuiu ao embargante. O ônus de produzir uma prova negativa sobre um fato que não se sabe qual é. Não sei por que o embargante foi responsabilizado, mas tenho que provar que esse motivo, seja ele qual for, não aconteceu, ou que isso não é ilícito. Enfim, excelências, as nulidades são claras, a sentença merece reparo,
não há como responsabilizar o sócio pelo débito da sociedade objetivamente. Esse é o entendimento da súmula 430 do STJ, segundo a qual o inadimplemento do tributo não enseja corresponsabilização do sócio. E é esse o entendimento que é acolhido pela primeira Câmara naquele mesmo julgado que já mencionei na minha sustentação. Disse a primeira Câmara naquela ocasião: não cuidou o fisco de comprovar que os requerentes, em razão do exercício de função de gerência, teriam agido com excesso de poderes ou infração à lei, ou seja, não restou demonstrada sua responsabilidade tributária mediante apuração em sede administrativa pelo fisco, para que assim pudessem ser responsabilizados por dívida da empresa. Súmula 430 do STJ. Esses argumentos, excelência, são de fácil compreensão e tenho fé de que serão acolhidos. No entanto, caso não seja esse o entendimento da Câmara, eu passo a analisar os argumentos subsidiários do recurso de apelação, que também são de simples compreensão e resultam da análise dos autos e não de provas ou fatos muito elaborados. O argumento da decadência dos tributos, excelências, decorre do simples fato de que, no processo administrativo número 1008-07925, consta na folha 1257 dos autos. Esse processo se refere a fatos geradores ocorridos entre janeiro e março de 2004. Tributos esses que foram declarados ao fisco, e isso consta no processo administrativo referido. Consta no auto de infração o seguinte: a empresa qualificada expediu durante o período de janeiro a março de 2004 notas fiscais de saída, conforme quadro demonstrativo e anexo, etc, etc. Conclui o auto de infração. As operações de remessa das mercadorias não estão amparadas pelo benefício de isenção, razão porque o ICMS passou a ser devido em face da não homologação da não incidência do ICMS. Não homologação de não incidência nos remete à contagem do prazo decadencial nos termos do artigo 150 do CDN, segundo o qual o contribuinte declara o tributo e, a partir da declaração por homologação, contam-se os 5 anos de decadência. Não foi esse o entendimento do juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau apenas mencionou que o Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado número 555, esclarece que, quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial conta-se na forma do artigo 173 do CTN. Ocorre que aqui o erro, de fato, é evidente. Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial conta-se na forma do artigo 173. Como no presente caso houve declaração do débito, o prazo deve ser contado na forma do artigo 150, parágrafo 4º. Evidente que, sendo os débitos declarados entre janeiro a março de 2004, o prazo decadencial se esgotou em janeiro e março de 2009. O auto de infração foi lançado no final do ano de 2009, logo os tributos já haviam sido extintos pela decadência. E o último argumento que eu gostaria de abordar com vossas excelências é o do efeito confiscatório da multa, que é muito evidente o que aconteceu. Na verdade, com devido respeito ao julgador de primeiro grau, não consegui entender qual foi o erro cometido, porque todos os precedentes, toda a fundamentação da sentença é favorável à tese do embargante, mas ao final foi consignado que não há efeito confiscatório. Quando, na verdade, sabemos que a multa, quando superior ao valor do débito, do tributo em si, tem efeito confiscatório. Isso é jurisprudência consolidada do Supremo, desse Tribunal de Justiça. E é o entendimento acolhido pela sentença em primeiro grau, mas ao final constou, provavelmente por erro, que não há efeito confiscatório, mesmo sendo bem evidente, há um cálculo colacionado no recurso de apelação que mostra que o tributo devido é na casa dos R$14 mil e a multa na casa dos 25. Multa superior ao valor do tributo tem efeito de confisco. Logo, cabe o provimento da apelação. O pedido do embargante, excelências, é de provimento do recurso, principalmente para acolhimento do argumento principal de ilegitimidade passiva. No entanto, caso não seja esse o entendimento, requer o acolhimento do recurso para o fim de reconhecer a decadência dos tributos lançados no procedimento administrativo 1008-07925 e reconhecimento de efeito confiscatório da multa.
Agradeço muito pela atenção despendida ao caso, tanto agora na sessão quanto em gabinete, e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigada, doutor Cássio. Passo agora a leitura do nosso voto. Em suas razões recursais, requer o apelante, em síntese, que seja declarada a ilegitimidade passiva do mesmo em relação à execução fiscal originária e, subsidiariamente, que seja declarada a decadência do crédito referente à CDA número 2011 04773, dígito 0, e que seja determinado o redimensionamento da multa referente à CDA 2009 00421, dígito 3. Nos termos do disposto no artigo 204 do CTN e no tema 103 do STJ, incumbe ao referido corresponsável comprovar, por meio da via processual adequada, que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no artigo 135 do CTN, a fim de desonerá-lo dos débitos fiscais executados, o que não ocorreu no presente caso. Portanto, acertada a decisão de primeiro grau ao confirmar a legitimidade passiva do embargante. Submeto. Desembargador Tarcílio. Eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência. Desembargador Fernando. Igualmente acompanho Vossa Excelência. Superada essa parte do recurso, continuo. A sentença recorrida foi enfática ao considerar que, haja vista que o crédito tributário foi constituído por meio da lavratura do auto de infração relativo ao processo administrativo número 100.80.79.25, o qual abrange os fatos geradores ocorridos entre janeiro e março de 2004. O prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do ano seguinte ao período em que o lançamento poderia ter sido realizado nos termos do artigo 173, inciso 1, do Código Tributário Nacional. Portanto, conforme a legislação sobredita, o prazo decadencial se inicia em janeiro de 2005, alcançando termo no ano de 2010. Logo, não for alcançado pela decadência. Em uma análise pormenorizada do presente processo, verifica-se que assiste razão à parte recorrente no que condiz sobre o redimensionamento da multa referente à CDA número 2009 00421, dígito 3. Ocorre que, conforme se observa em cálculo constante nos autos, o valor da multa, R$ 25.185,15, supera o valor do tributo devido, R$ 14.271,58, o que viola a garantia constitucional de vedação ao confisco, consoante artigo 150, inciso 4, da Constituição Federal. Na hipótese vertente, a fim de que sejam respeitados os limites constitucionais e jurisprudenciais, o valor da multa deverá ser reduzido para um patamar que atenda ao princípio da proporcionalidade e evite a caracterização de confisco. Nesta toada, tomo conhecimento do presente recurso e lhe dou parcial provimento, submetendo aos eminentes pares. Desembargador Tarcílio. Eu torno definitivo o voto provisório e acompanho integralmente a Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Desembargador Fernando Chimenez. De igual forma, senhora presidente. Anunciando o julgamento definitivo para a presente apelação, recurso conhecido e parcialmente provido nos termos ora lançados. Passamos agora ao recurso na plataforma PJE, na nossa pauta, é o 27, de relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho.
Trata-se da apelação cível sob o número 0178134, dígito 14, 2017, por final, uma sequência de 301, envolvendo como partes apelante Embracon, administradora de consórcio LTDA, e apelado município de Fortaleza, através da sua Procuradoria-Geral do município. A sustentação pela plataforma virtual foi solicitada pela doutora Daiane Gomes. Presente, doutora? Não, mas o doutor Douglas Antero. Doutor Douglas Antero está para... Ele possui procuração ou subestabelecimento nos autos? Vossa Excelência sabe dizer, doutor Durval? Certo. Doutor Douglas Antero, Vossa Excelência tem um subestabelecimento ou procuração nos autos? Sim, Excelência, foi juntado. Nos embargos, né? Por favor, se sentindo preparado, Vossa Excelência tem 15 minutos a partir desse momento. Boa tarde a todos. Boa tarde. Cumprimento. Por favor, doutor, me perdoe, doutor Douglas Antero. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, dispenso. Muitíssimo obrigada. Agora sim, 15 minutos. Cumprimento a todos a partir da Paraíba, estado do irmão aí do Ceará, e faço isso na pessoa da presidente da sessão, estendendo a todos os presentes. Bom, Excelências, conforme já relatado nos autos, se trata de um caso singelo, certo? De multa por infração de Código do Consumidor, aplicada por um órgão de defesa, o PROCON de Fortaleza. A ação visa a anulação dessa multa porque questiona a sua fundamentação, o amparo legal, visto que o que foi acionado no PROCON, a empresa cumpriu. O consumidor tinha dúvidas sobre regras contratuais e elas foram devidamente esclarecidas e sempre a empresa compareceu aos atos agendados pelo PROCON, teve a oportunidade de fazer, fez os esclarecimentos. Então, entende a empresa que, diante dessa situação, não infringiu nenhuma norma legal que possa amparar uma penalidade, conforme foi o caso. A consumidora tinha dúvidas, e isso é comum nesses tipos de contrato, até porque se revela um contrato diferente dos ordinários, porque envolve um pagamento a menor, com alguns ônus e bônus para o consumidor. Nessa oportunidade, a consumidora procurou o órgão de proteção, fez os questionamentos possíveis e a empresa sempre esteve diligente e fez os esclarecimentos solicitados, né? Prestou as informações solicitadas. De toda forma, ao cabo do processo administrativo, o PROCON municipal, por bem, imputou infrações à empresa e aplicou-lhe uma multa de pouco mais de R$3 mil. Entende a empresa apelante, a altura da ação também de anulação, que tal multa é indevida e, por isso, pede sua nulidade. Ou, em cumulação objetiva, que pelo menos seja reduzida a multa em consonância com os princípios da razoabilidade. É o que se tem a pedir, Excelências. Um bom julgamento. Muito obrigado, doutor. Do desembargador Durval, Vossa Excelência tem a palavra. Ouvi atentamente a argumentação do advogado da Embracon. No entanto, ele mesmo falou que era um caso singelo. Eu vou me restringir a ler a ementa na seguinte direção. É direito processual civil, ação anulatória, multa do PROCON, arguição
de ausência de violação ao Código de Defesa do Consumidor, impossibilidade do Judiciário analisar o mérito administrativo, a pedido alternativo de redução de multa, eu estou compreendendo que é impossível, não é? E nessa impossibilidade, eu estou conhecendo e desprovendo e mantendo a sentença na altura em que foi prolatada. Assim como, senhora presidente. Desembargador Inácio. Com o eminente relator. Aquele problema da multa, né? Que Isso. eu achei foi bem aplicada a multa, porque não foi exorbitante, né? Não, 3.000 qualquer Foi. coisa. R$ 3.694. Sim, Para ser bem expressiva, até porque eu participo do julgamento. sim. E Vossa Excelência já acompanhou e eu torno definitivo o meu voto provisório já lançado, acompanhando inteiramente a tese trazida pelo eminente relator. Tornando definitivo o presente julgamento, a apelação é conhecida e desprovida à unanimidade. Findamos, assim, os processos com sustentação oral, preferência e sustentação oral. Nós não temos nenhum pedido sem sustentação. Temos aqui alguns extra-pautas e sobre... Como? Não, os vistos eu deixo daqui a pouquinho. Ou Vossa Excelência querem logo? Para essa... Não trará. Então, nesse caso, Vossa Excelência pediu do 110, que é da minha relatoria, trata-se do número na plataforma PJE, 32300, dígito 02, 2024, o final, uma sequência de 4 zeros. É um agravo de instrumento envolvendo o Estado do Ceará e o senhor Reginaldo Abreu de Almeida e outros. Aqui nós temos o seguinte, na continuação do julgamento, porque sob a nossa relatoria eu indeferi. E o desembargador Tacílio, Sua Excelência, proferiu um voto vista, no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, discordando do nosso entendimento que eu estava dando provimento para o Estado do Ceará. Aí, Vossa Excelência pediu a vista e ela foi concedida. Fica, então, para a primeira sessão É lógico, Excelência, quanto mais estudado, melhor, ainda que seja em sede de agravo de instrumento, porque trata-se, como bem disse a doutora, de concursos, né? E concurso define a vida de todos nós. Nós temos aqui, foi esse, e também, eu estou com sorte, o próximo é meu também, Vossa Excelência não o trará. Se o primeiro... Olha, é por isso que eu acho graça. Boa tarde, doutor Tieto, seja bem-vindo. É por isso que eu digo que balançou a cabeça, mulher. Não, o segundo, que é o 111. Aqui é esse... o Vossa Excelência teve na quinta-feira e eu me comprometi e não pude comparecer. É uma apelação com remessa necessária sobre o número 079-1528, dígito 35, 2000 é o ano, final, uma sequência de 301, envolvendo Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras e outros, versus Estado do Ceará e outros. Aqui, de acordo com o certificado, como é da minha relatoria, eu votei no sentido de inadmitir a remessa necessária e não conhecer do recurso do ente público e ainda conhecer e negar provimento ao apelo da parte autora. Após Vossa Excelência pediu vista, o que foi concedido, ficando suspenso o julgamento. Só eram esses dois mesmo. Tranquilo?
Então, agora, e duvidosamente, posso ir para os extrapautas. Nós temos aqui, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, na plataforma PJE, nós temos o 112, isso da pauta interna, 112, 113, 114, 115, 116 e 120. Passando a anunciar, nós, no 112 é o 020, 2305, dígito 88, 2024, final a sequência 301, embargos de declaração em que Sua Excelência foi acompanhado pelos eminentes pares e os embargos foram conhecidos e desprovidos à unanimidade. Nós temos para o 113 o 0168780, dígito 04/2013, final, uma sequência de 301, igualmente embargos de declaração, em que Sua Excelência, o eminente relator, rejeitou os embargos, no que foi acompanhado pelos eminentes pares, por via de consequência, à unanimidade. O 114 é o 010-1395, dígito 29/2019, o final, a sequência de 301, e Sua Excelência, o eminente relator, não conheceu dos embargos de declaração sendo acompanhado pelos eminentes pares, por quanto à unanimidade. O 115 é o 3.228, dígito 42/2024, final, a sequência de 4 zeros. Também embargos de declaração, em que Sua Excelência tomou conhecimento, mas para desprovê-los, e foi acompanhado pelos eminentes pares, via de consequência, à unanimidade. O 116 é o 314/70, dígito 36/2024, uma sequência de 4 zeros. Eminente relator conheceu dos embargos de declaração para desprovê-los, sendo acompanhado pelos eminentes pares, a unanimidade ao julgamento. 120 é o 0177407, dígito 94/2013, final, uma sequência de 301, também embargos de declaração em agravo de instrumento, em que o eminente relator rejeitou os referidos embargos e foi acompanhado pelos demais pares, por via de consequência, à unanimidade. Senhores, como de costume, eu esclareço que não estou lendo as partes, porque é devidamente publicada toda a pauta, então é da ciência de todos os interessados do que se trata os devidos extra-pauta. Passamos agora para o desembargador Durval Aires Filho. É um conflito de competência, do 117 da nossa pauta, isso numa plataforma PJE. Trata-se do 3005546, dígito 06/2024, final, uma sequência de 4 zeros. Suscitante é o juízo da 4ª Vara de Execuções Fiscais e suscitado 3ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, óbvio. Resultado o conflito foi conhecido e declarada a competência do juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza, no que foi acompanhado pelos eminentes pares, por via de consequência, julgamento à unanimidade. Sobre a nossa relatoria, nós temos o 118, é o 0200346, dígito 67/2022, final 0178, embargos de declaração em apelação cível. Aqui nós estamos conhecendo dos embargos e rejeitando com fixação de multa, no que fomos acompanhados pelos eminentes julgadores, resultado do presente julgamento à unanimidade. Processo de pauta. Senhores, eu vou fazer a mesma tática que a gente vem dando a todos os julgamentos. Os processos do SAG, de relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, só foi um processo, que ele foi devidamente acompanhado por todos à unanimidade.
Aqui todos já foram apreciados, vale a pena ressaltar, através do voto provisório, e confirmados pelos eminentes pares aqui presentes. Mas, mesmo assim, se Suas Excelências quiserem declarar confirmação, na presente oportunidade, estamos abertos. Confirma? De todos que eu votei. E Sua Excelência, desembargador Tacílio? O desembargador Fernando Ximenes confirma todos os votos provisórios lançados? Meus? Não, Excelência, dos que Vossa Excelência compõe o julgamento também. Certo. Sim. Certo? Sim. Certo. Aqui no SAG, né? Exatamente. Tanto no SAG como no PJE. Não, no PJE tem um processo aí, acho que é a relatoria de Vossa Excelência, perfeito. Né? Que eu não votei ainda. Perfeito. Tem uma manifestação também do Tarcílio. Perfeito, perfeito. E sobre manifestar ele, nesse, o resto todos. Não, Excelência, sobre ele salvo engano, é o 66. 66. Eu vou fazer a leitura, tá? Certo. Nós temos aqui no SAG da continuidade a ele, nós falamos sobre o de Vossa Excelência, que foi o da pauta 1, o de relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortes Neto, é do 2 ao 10, todos acompanhando o entendimento lançado pelo eminente relator. Aqui nós temos o de nossa relatoria no SAG, pautados de 11 ao 17, também acompanhado pelos eminentes pares. O do desembargador Tacílio é o 18 ao 22. Então, esses estão todos à unanimidade. No PJE de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Fernando Ximenes, é do 1 ao 21, todos devidamente votados pelos eminentes pares, acompanhando o vosso entendimento, por conta à unanimidade. Do desembargador Duval Aires Filho, do 22 ao 33, da mesma forma, já confirmados aqui tanto pelo eminente desembargador Inácio, quanto por mim. Do relatoria do desembargador Inácio Alencar Cortes Neto, com a exceção do 47, que foi retirado de pauta para decisão monocrática, trata-se da apelação cível 00511, 92, dígito 68, 2020. Do 34 ao 64, salvo esse, todos já acompanham o entendimento do eminente relator, porquanto a unanimidade. De nossa relatoria, como bem lembrado pelo desembargador Fernando Ximenes, eu tenho pautado do 65 ao 81. Há uma observação no 66, que esse está retirado, obviamente, dessa lista, para que a gente possa fazer o julgamento agora. Ficou destacado. Tem que ser, né, desembargador? Agora só da relatoria do desembargador José Tacílio Souza da Silva, com a exceção do 83 e 86, Sua Excelência que está retirando de pauta, não é isso? Então, tem do 82 ao 109, que já foram apresentados o julgamento e analisados no voto provisório, todos acompanhados pelos eminentes relatores. Quanto ao nosso aqui, que eu trouxe em letras garrafais, é o 66, certo? O desembargador teve a gentileza de mandar a manifestação dele para o nosso WhatsApp. Feita a leitura, mesmo assim, eu mantenho o meu entendimento e vou passar a leitura aqui da parte da nossa proposta de emenda. Digo eu, o processo é uma apelação cível envolvendo Paula Mara Sampaio Pessoa e a apelante, apelado também o município de Caucaia. E eu apresento a seguinte proposta. Administrativo, processual civil, apelação cível em ação de reparação de danos, falha de procedimento de laqueadura em hospital municipal, análise da responsabilidade civil do Estado, debate acerca da fixação de indenização por dano material na forma de pensionamento mensal, e aqui é onde reside a divergência apresentada
pelo eminente desembargador Tarcílio. Eu continuo. Critérios de fixação de compensação por dano moral com sectários legais da condenação, recurso do município não provido, recurso da autora parcialmente provido, sentença reformada. E continuo. Induzir a paciente a acreditar que foi submetida à laqueadura tubária quando o procedimento não foi efetivamente realizado e resultou em nova gravidez, gera o dever de indenizar sob o enfoque da responsabilidade objetiva do Estado em razão da falha no dever de informar que configurou violação ao direito à autonomia e ao planejamento familiar. Continuo. Uma vez que, em razão do ato ilícito estatal, a família terá sua situação econômico-financeira afetada pelo dever de prestar assistência de saúde, alimentação, lazer e educação ao novo filho, fruto de gestação inesperada, é possível o arbitramento de reparação por dano material na forma de pensionamento mensal até que o nascido atinja a maioridade civil. Na fixação de montante compensatório por dano moral, mostra-se adequado examiná-lo com base no método bifásico. Na primeira fase, estabelece-se um valor base para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado a partir de precedentes judiciais em casos análogos. Já na segunda etapa, as circunstâncias do caso concreto são examinadas especificamente. Sob esse enfoque, majora-se a compensação por dano moral fixada na origem ao patamar de R$ 23.500. Para fins de atualização monetária e de compensação da mora, deverá incidir a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, SELIC, uma única vez desde a data do arbitramento. Não sendo líquida a decisão, a fixação do percentual dos honorários de sucumbência será realizada apenas quando o julgado for liquidado. Nesta toada, recurso do município de Caucaia não provido, parcialmente provido o recurso da autora, sentença reformada, ônus sucumbenciais redistribuídos. Antes que Sua Excelência possa se manifestar, eu gostaria de destacar o porquê do pensionamento, tá, doutora Excelência? Por favor, posso fazê-lo? Muito obrigada. Eu trago aqui vários precedentes das cortes estaduais e também do nosso Tribunal STJ, Tribunal de Superposição. Nós temos aqui, e eu ressalvo porque o que é que aconteceu? Há um planejamento familiar, eles já eram pais de 3 crianças. E eu acho que aí, não, pelo contrário, sabe, não é demérito eu destacar. Vem a Defensoria Pública, no presente caso, ela vem esclarecendo que a cidadã é voltada totalmente para a família e, consequentemente, ela é do lar. A renda financeira, propriamente dita, vem do cônjuge varão. E aí eu destaco também o meu entendimento, sabe, que o Brasil se tornou signatário da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, isso em 1979. E, por via de consequência, em 2002, foi promulgado o Decreto 4.377,
porque no seu artigo 16 aborda o planejamento familiar, a fim de reforçar o direito da mulher à sua liberdade de escolha quanto à reprodução. Dita o referido decreto. Primeiro, os Estados partes adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação contra a mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às relações familiares, e, em particular, com base na igualdade entre homens e mulheres, assegurarão os mesmos direitos de decidir livre e responsavelmente sobre o número de seus filhos e sobre o intervalo entre os nascimentos, e a ter a informação, a educação e aos meios que lhes permitam exercer esse direito. Portanto, digo eu, os direitos reprodutivos diretamente associados ao planejamento familiar também possuem uma esfera de proteção legal, caracterizando-se por assegurar ao indivíduo, principalmente às mulheres, no campo da saúde, o exercício da sua autonomia acerca do número, do espaço de tempo e da oportunidade de ter filhos. Além disso, compreende também as garantias de receber informações e ter oportunizado o acesso aos meios de contracepção e mesmo concepção sem que haja discriminação ou coerção. Ok. Aí, o que é que acontece? Essa senhora, ao sair desta... porque ela teve o parto e, por via de consequência, a ligação das trompas, que é considerada a laqueadura, tá? Então, o que é que foi dado para ela? A garantia de que ela não mais teria filhos, e isso virou uma verdade. É o nosso entendimento. E, consequentemente, ela se sentiu extremamente ludibriada por aquele que tinha o dever, na condição de médico, de informá-la de que o procedimento tinha sido realizado. Ela acreditou, até porque, senhores, ele pediu a essa senhora para não fazer nenhum esforço físico no espaço de 4 meses, bem como não manter nenhuma relação sexual por 180 dias. E ela seguiu tudo isso, né? O que, para mim, fez com... Eu trago, inclusive, uma consulta aos paradigmas coletados para quanto ao dever de indenizar, tá? Mas eu junto aqui a questão da gestação, que trouxe não só o transtorno, como eu estou falando, mas sua ocorrência de forma surpresa e sem organização prévia, por culpa de ato estatal. Ela acreditou piamente. Eu, Lisete, quando vou ao médico, eu também acredito no que me é repassado por aquele profissional. Ainda por cima, seguindo uma regra familiar de contenção de relação sexual. Eu achei assim, de uma forma tão gritante no prejuízo, porque, como ela já tinha os 3 filhos, para ela era a cota indispensável do planejamento familiar. Aí eu coloco, as características do caso concreto são congruentes com os aspectos fáticos dos precedentes empregados na primeira etapa do método bifásico. Portanto, eu creio que os meus colegas tiveram acesso completo, inclusive a essa tabela,
essa que eu mostro aqui para a compensação financeira, né? Perfeito, perfeito. Portanto, né, aí eu vou e continuo a repassar essa história toda. E quanto a meu entendimento, efetivamente, eu continuo, máximo respeito, eu li e acho que divergências são excelentes para estar aqui. Devo dizer a Vossa Excelência que eu trago algumas jurisprudências que estão nos subsidiando nesta tese que eu apresento, de forma, assim, bem mais, digamos, recente, como no caso, eu trago aqui uma jurisprudência de 2024, de 16 de setembro desse ano. É uma apelação civil, responsabilidade civil, laqueadura não realizada a contento, gravidez surpresa, danos morais e materiais devidos. E é na parte que interessa, diz o seguinte, aqui foi um julgado na comarca de Manaus, Amazonas, por Sua Excelência relatora Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, perante a segunda Câmara Civil daquele estado e comarca, em 26 de agosto de 2024, que consigna: é devido outro sim danos materiais na forma de pensionamento, no valor de um salário mínimo a ser pago até que o novo filho da recorrente atinja a maioridade, porquanto inequívoca a relação causal entre a falha na prestação de informações sobre a não realização da laqueadura e a nova gravidez já no ano seguinte. Aí tem precedente. Depois eu cito uma aqui, nesse caso de São Paulo, no Fórum de Ribeirão Preto, a primeira vara civil, de 5 de maio de 2023. A ação indenizatória por erro médico, procedimento de laqueadura autorizado pelo plano de saúde, porém, não realizada após o parto cesárea da autora, que 12 meses depois voltou a engravidar. E aqui também é consignado uma pensão mensal devida até a criança completar 18 anos. Nós temos uma última, que eu coloquei as mais recentes, então nós temos uma de 31 de março de 2022, em que, no acórdão da 8ª turma civil, e também lá em São Paulo, nós temos, no 23 de março de 2022, o laqueadura de trompas, gravidez indesejada, erro médico, pensão mensal, valor um salário mínimo, considerando que o dever de prover a subsistência do pátrio poder e ausente a comprovação da renda dos genitores do menor, cujo nascimento decorreu de falha na execução de laqueadura tubária, afigura-se devido o pagamento de danos materiais no montante de um salário mínimo mensal até o menor completar 18 anos de idade, momento em que poderá prover o próprio sustento. E com essas razões, que pedindo toda a vênia pela antecipação da divergência, que eu mantenho integralmente o voto e submeto. Desembargador Tarcílio, é de Vossa Excelência a palavra. Obrigado, senhora presidente, eminentes pares. Sobre esse voto, o de 66, que foi lido por Vossa Excelência, quer dizer, uma exceção de com Vossa Excelência, que na totalidade, eu acho que 99,9% nós acompanhamos o entendimento de Vossa Excelência em outros assuntos, né? Perfeito. Mas com relação a esse processo, por que é que me chamou a atenção? É porque já foi de minha relatoria
em outros processos, não iguais a este, semelhantes, pedido de indenização por gravidez em razão de laqueadura ou de procedimento contraceptivo anterior. Vou falar dos casos anteriores pelos quais eu me baseei, que foram da minha relatoria. Esse processo ele está muito pouco instruído, assim, ao meu sentir. Os documentos mais importantes que existem são do próprio hospital, que eles falam que o procedimento ia ser uma cesárea mais uma laqueadura. No procedimento seguinte, a médica que fez o procedimento disse que foi feita apenas a cesárea. Só tem essas informações. Geralmente, aí voltando para os processos que são da minha relatoria, que já foram julgados por essa Câmara, o que é que acontece? Todos os hospitais, eles apresentam um termo com bases científicas, eles fazem elencam e advertem ao marido e à parturiente que a laqueadura, outro procedimento contraceptivo, não tem 100% de acerto para evitar uma gravidez subsequente por vários fatores. Nesse caso aqui, por que é que difere? Porque, nesse caso, a laqueadura não foi feita. Tá certo? A laqueadura não foi feita. E, por esse motivo, e esses documentos são os que constam nos autos, tanto é que a prefeitura, nas suas defesas, ele alegou que existia uma autorização, que existia uma revogação, mas não apresentou absolutamente nada. Então, o que prevaleceu, no meu entendimento, que é esse o mesmo da desembargadora relatora, nesse aspecto, é que o município decaiu na sua prova com relação a este termo que não existe e não foi apresentado. O que é que prevaleceu? Esse documento, que era o prontuário, onde narrava que havia um planejamento de cesárea mais uma laqueadura e que, seguidamente, foi feito apenas a cesárea. Não há mais nenhuma informação sobre isso. Com base nessa situação, a promovente ela alegou que teria sido, e aí nós temos que entender que ela falou a verdade, até porque não houve nenhuma contradição contra isso, de que teria sido surpreendida com a gravidez. Foi surpreendida com a gravidez. Muito bem. Nos casos, voltando aqui, nos casos em que eu fui o relator, todos os casos havia os documentos, foram acostados os termos em que a parturiente tinha ciência que a laqueadura não gerava um acerto total, uma garantia total ou absoluta de não gravidez. Não é o específico, tanto é que eu já expliquei. Por isso que eu entendo que merece o reparo, o dano moral existe, nesse aspecto, o dano moral existe, e que, inclusive, com o aumento que foi a majoração proposta por Vossa Excelência no que diz respeito para enquadrar aos parâmetros que são usuais aqui no tribunal. A minha divergência reside apenas no que diz respeito ao pensionamento, porque o fato da parturiente ter alegado, inclusive tem até uma discussão, Vossa Excelência deve ter visto, o juiz, inclusive eu não foquei nessa questão da questão da legitimidade ativa da criança, que não consta nos autos. Na verdade, esse valor é para a criança, não é para... Mas eu não desci a esse ponto, até porque ela requereu em nome dela, e cabe a gente analisar se cabe a ela ou não. Mas o correto, o ideal é que ela tivesse, a criança tivesse se feito constar representada por ela. Não foi feito. Enfim, eu não entendi, não vi as provas relacionadas a essa necessidade do pensionamento, já porque, pelo mesmo fato, o nexo de causalidade já estava
comprovado de que havia necessidade de compensação. Mas o dano por pensionamento, eu acho que não, né? Então, a minha divergência é só essa. Eu sei que existe uma discussão, Vossa Excelência colacionou alguns julgados, existem outros também dizendo, se contrapondo a isso. É uma questão polêmica, eu admito que é polêmica, mas apenas para ressalvar o meu entendimento, porque mas o caso não é igual. Não é igual, porque se por acaso, porventura, essa laqueadura tivesse sido realizada, e nos casos em que eu fui o relator apenas para guardar coerência com os meus julgamentos, tivesse sido realizada com esses documentos, não era para prover. Então, seria indevida o reconhecimento do dano moral. Mas não é o caso. Então, por essa falha no serviço, né, então eu entendo que há esse dano moral. Então, eu vou fazer apenas uma leitura breve aqui. O meu voto, eu não me aprofundei muito, até porque é muito pouco tempo para a gente, são muitos votos. Isso, às vezes, é porque nos chama a atenção alguns casos. E o que é importante a gente discutir isso, não para combater o colega, porque o voto da Vossa Excelência está muito bem lançado, é só um entendimento para ressalvar no futuro os meus posicionamentos, porque teve uma vez aqui que eu acho que era o desembargador Inácio, eu acho que Vossa Excelência era o relator, a parte na sustentação oral apresentou um voto da minha relatoria que ia contra o entendimento do desembargador Inácio. Eu tive que pedir vista para ver. O caso era parecido, sendo diferente. Então, não era o caso. Tá certo? Então, apenas para ressalvar o meu entendimento, porque a gente precisa dar essa coerência. Então, eu até adiantei para Vossa Excelência o voto, adiantei para o desembargador Fernando, até por questão de lealdade, para você saber o que é que eu ia falar. E é normal. E isso aqui é raro acontecer. Muitas vezes a gente discute que, mas não há divergência. Ainda bem que não há, porque está todo mundo com o mesmo entendimento, a Câmara está pacificada, mas aqui e acolá acontece de situações em que é necessário... Não, mas é bom quando há. É bom quando há. É bom quando há. Enriquecimento. Mas assim, eu digo assim, quando existe um entendimento que está pacificado e que nós crescemos juntos, pode até ser que no passado tenha existido e hoje não existe mais. Mas, enfim, a parte em que eu vou fazer a leitura é essa aqui. Eu vou reduzir a leitura, até porque o debate já foi bem esclarecido, Vossa Excelência já tem a parte do voto. Então, vamos lá. No que se refere ao valor da indenização pelos danos morais, observo que a eminente relatora realizou pesquisa em alguns julgados do STJ e de outros tribunais pátrios elencados em seu voto e constatou que o valor médio da indenização em casos semelhantes equivaleria a R$ 23.500. De fato, o valor concedido na origem, qual seja R$ 15.000, mostra-se inferior à média aplicada em casos análogos. Ademais, entendo que o montante da indenização deve ser majorado na hipótese por serem permanentes os efeitos da conduta dos demandados na vida da autora, haja vista que o planejamento familiar da demandante foi impactado, tendo a sua prole passado inesperadamente de 3 para 4 filhos. Por outro lado, o quanto indenizatório deve ser suficiente para desestimular a reiteração da conduta por parte do demandado. Em razão disso, acompanho o entendimento da eminente relatora quanto ao dever de indenizar promovente de danos morais e quanto à majoração da respectiva verba indenizatória para o valor de R$ 23.500. Com relação ao pensionamento mensal, data máxima vênia, entendo de forma diversa da eminente relatora no sentido de confirmar, nesse ponto, o entendimento firmado na sentença de primeiro grau. Com efeito, sabe-se que, mesmo que o procedimento tivesse sido realizado, todos os estudos científicos apontam que os procedimentos de laqueadura tubária não têm segurança contraceptiva absoluta de 100% de certeza, não podendo, por isso, o município. Eu coloquei Correio porque eu acho que o hospital está nessa também, serem condenados ao pensionamento mensal do filho. Colacionei também uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, que fala desse tema. Ação civil, ação de indenização de danos materiais, alegação de erro médico, cerceamento de defesa ausente
gravidez constatada após realização de cirurgia de esterilização, laqueadura tubária, a revelar que o procedimento foi efetivamente realizado, embora não conste isso no prontuário da paciente. Os autores tinham conhecimento de sua falibilidade, inexistência de ineficácia e eficácia absoluta da laqueadura como método contraceptivo. Precedentes. Em análise do excerto acima transcrito, apesar de descrever situação diversa, sob o ponto de vista da não realização do procedimento, surge discussão relevante sobre a eficácia no caso de realização. Sob essa visão, a responsabilidade do município fixa-se no fato de não ter realizado o procedimento planejado, sequer informando a autora de sua não realização ou justificativo para não fazê-lo. Reside aí o fundamento que decorre da sua condenação em danos morais. Por outro lado, a meu sentir, a mesma justificativa utilizada na condenação por danos morais não pode ser utilizada como fundamento para condenar o município ao pensionamento, como bem apontou o juiz de primeiro grau. Abro aspas. A manutenção da prole é a responsabilidade e dever dos pais, assim como entendeu o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na apelação civil 700743699984, referida na sentença recorrida, conforme termo abaixo destacado. Vou me privar de ler. A condenação por danos morais, a qual já está sendo submetida à parte promovida, como dito acima, baseia-se no fato da não realização do procedimento na promovente e na expectativa gerada, a qual não se concretizou, frustrando-a de seus propósitos, estando, por isso, justificada a condenação. Contudo, não pode tal fato desdobrar-se em outra condenação de pensionamento, cujo nexo de causalidade, nesse ponto, o nascimento do filho, escapa ao objeto já reconhecido na indenização por danos morais. Por conseguinte, no caso sob exame, ante a ausência do serviço e a ausência de informações de sua mãe da não realização do procedimento, ausente erro médico, bem como a ausência de provas apresentadas pelo município, vislumbra-se a existência de nexo causal entre a conduta administrativa omissiva e o dano moral devido à autora. Diferentemente dessa situação, não há outras provas ou situações constantes dos autos aptas a condenar o município, além do dano moral, ao pensionamento mensal, este último afastado na sentença recorrida. Ante o exposto, por tudo mais que acima foi aduzido, conheço das apelações para 1. Negar provimento ao recurso do município. 2. Dar parcial provimento ao recurso da autora relativamente à majoração do valor da indenização por danos morais nos termos alinhados pela eminente relatora. 3. Afastar a condenação do pensionamento por incabido na espécie, divergindo nesse ponto, pedindo máxima vênia à eminente relatora. É como voto. Eu vou fazer constar no processo depois dessa peça. Obrigado, senhora presidente. Obrigado também, senhora. Desembargador Fernando Chimenez. Senhora presidente, em primeiro lugar, eu achei que realmente, como foi dito aqui, muitas vezes o tempo da gente é muito curto para examinar esses processos no voto provisório, somente quando é um processo que não é tão comum. E, como eu disse, eu tive muito pouco tempo para analisar esses processos. E nesse aqui, eu realmente nem votei. Assim, aliás, não votei. Porque eu tinha alguns questionamentos aqui, e não tive, como olhei no fim de semana, não passei nenhum. Mas não era nem tanto com relação ao pensionamento, né? Muito embora o desembargador Tarcílio trouxe uma divergência com relação a isso, e acho que Vossa Excelência, diante disso, reforçou aí os seus fundamentos, procurou novas jurisprudências e invocou, inclusive, um tratado internacional. É uma matéria assim, que me interessa muito, né, para examinar, e eu vou pedir vista, mas eu quero dizer que o que eu iria questionar aqui, e aí talvez seja esclarecido por Vossa Excelência, ou então, na hora do voto, eu vou fazer um exame melhor. Não é nada a ver com a matéria meritória, mas era com relação, em caso de ser mantido o pensionamento, né, que me parece, a devida vênia, que ele foi definido assim, muito genericamente a partir da data do arbitramento.
né? E nos casos de pensionamento mensal, os juros moratórios incidem desde o vencimento de cada prestação, né? É esse o entendimento. Então, eu acho que ante-se o pensionamento deve ser definido de maneira mais específica a respeito disso. Mas vou pedir vista, excelência, para poder... Mas janeiro todo. Senhora presidente? Senhora presidente? Ah, bom. A partir do dia 27, não é possível? Acho que a gente já tem resolvido isso. Ah, rapaz, porque tem aquela regra, né, dos advogados, que é bem maior do que o nosso. Senhora presidente, Não, mas tudo bem, o importante é a gente chegar a uma boa solução. Porque eu tenho que realmente me retirar, mas eu tenho uma pendência envolvendo saúde, então eu desejo a todos um bom Natal para você. Obrigado. E se houver tempo, no retorno, eu ainda passo por aqui. Obrigado, senhora presidente. Deixa eu vir aqui resolver. Aqui o ofício da sobre voto passar. É até melhor, porque a gente fazer a cirurgia, fazer a cesariana, mas que fazer o negócio não fez, mas disse que esqueci. Faço depois. Aí, olha isso, marcou tempo depois, ela foi. Ele esqueceu fazer lá para o cirurgia. Ele esqueceu o negócio e abriu sua autorização. Oh, meu Deus! Outra cesariana. Outra, pior do que a cesariana. Doutora. Quando a gente aproveita o parto cesáreo, isso que eu fiz lá, justamente porque é profundo. Ela disse, foi muito que era meu caso, veio aqui do umbigo até lá. Eu tenho uma cicatriz imensa. Esqueceu, depois lá quando descobri, mas eu não depois chegou e disse que eu esqueci. Foi, Robinho, vou te dizer, depois me dá o nome dele, que é para nunca mais. Amém, que permaneça. Que diacho de profissionais horrorosos. É impressionante. Bom, mas diante de tudo isso, a vista fica concedida e é muito melhor que ser isso. Eu vou também nesse caso, só esclarecendo alguns argumentos que eu acho até relevantes para Vossa Excelência na dúvida, porque eu não vi no voto. Eu acho que o senhor, nesse como eu trouxe em letras quase 40. Era para poder. Ela disse que trouxe letra quase 40, não, mas não. Não, só estou dizendo que eu não fiz comentários nessa. É, porque eu peguei e eu melhorei a história toda, está aqui, do mesmo jeito. Bom, mas fica a vista concedida. Me dê logo uma cópia desse papel. Vamos passar, Esse voto em papel que eu acho melhor. Eu também acho, inclusive eu fiz a catarata e eu não me contenho em pegar. E tem uma cópia também, Glória, por favor. Não, foi muito bom o voto dela. Justamente estou dizendo que eu não vi nesse aqui, esse aí está mais. Mentira. Cópia, por favor. Só mais um. Três. Não, eu dou uma que a que eu tenho. Não, perfeito. Não, eu gosto que ela vai imprimir. Vamos lá, garota, ajude, por favor. A gente conclui. Nós estamos encerrando, né? Eu acredito que não tenha nenhuma manifestação. E eu gostaria de convidar todos os presentes para a nossa confraternização. O desembargador de questão de trazer
um bolo de banana. Mas já vi que não foi sucesso, ninguém gosta de bolo. Que conversa é essa? Desembargador, eu fui na intimidade sem querer. Doutor, que boa educação. Não, a senhora... Ela deu um pulo quando ela soube saber. E era banana. Nossa Senhora do Bom Pai. Mas não foi banana, foi escolhido porque foi a unanimidade. A sugestão dada e foi plenamente aceita. Ô, doutora, mas eu acho que os salgados, você vai tocar, não há nenhuma que vou aproveitar salgadinhos. Pronto, nós podemos encerrar, excelente. Presidente. Então vamos lá, encerrando. Um bom Natal, um feliz ano novo a todos. Passei só para desejar Feliz Natal para todos vocês.